Muito bem, vamos agora fazer o exercício de avaliação, o número 4, tá bem? Vamos lá. Ele faz o seguinte: identifique respectivamente, então identifique respectivamente a substância redutora e a oxidante da reação abaixo. Aí ele dá uma reação aqui para a gente, 2H2O mais 2F, se transformando em 4HF mais O2. Então, o que a gente tem que fazer isso daqui? Vamos reescrever aqui para ficar mais fácil para a gente, tá? Bom, é importante frisar o seguinte: não tem como a gente identificar se uma substância ela é redutora ou oxidante se a gente não tiver estudado os números de oxidação dos elementos, tá? Então, eu deixei também alguns vídeos falando sobre o número de oxidação dos elementos e, mais importante, eu deixei também um material escrito que vocês podem baixar e imprimir com as 6 regras de número de oxidação dos elementos. Então, como identificar o número de oxidação dos elementos, tá certo? Então, dá uma olhadinha lá para vocês entenderem bem o número de oxidação, para aí sim a gente poder identificar quais são as substâncias redutoras e quais são as oxidantes, tá certo? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem 2H2O, 2H2O, 2F2, 4HF e O2. Como é que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai identificar o número de oxidação dos elementos, que a gente conhece, né? Para ficar fácil. Então, logo de cara, aqui o que a gente tem? A gente tem que o flúor, ele aqui é uma substância simples, né? Ou seja, somente de um elemento, que é o flúor. E desse outro lado a gente tem o oxigênio. O oxigênio também está na forma aqui de uma substância simples, né? Ou seja, só tem ele de elemento, não tem mais nenhum outro elemento diferente dele. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai colocar o zerinho aqui, porque a gente sabe que em uma substância simples, o número de oxidação é igual a zero, tá certo? Então, a gente vai primeiro colocar aqui. Então, o número de oxidação de substância simples é zero, então a gente coloca que aqui o F está zero e aqui e o O2 também está zero, tá? Agora a gente vai para aquelas que a gente conhece, tá bom? Bom, a gente sabe que o H, né, o hidrogênio, ele tem um número de oxidação mais 1, né? Quando ele está junto a um elemento não metálico, no caso o oxigênio aqui, representando, né? Então ele é mais 1, né? Então o hidrogênio, o número de oxidação dele é mais 1. O do oxigênio, a gente sabe também que quando ele está assim nessa forma, né, vocês vão ver melhor lá nas regrinhas, ele é menos 2, tá? Então a gente tem aqui menos 2 e o H é mais 1. O que a gente tem aqui? O que a gente consegue identificar logo de cara? A gente consegue identificar que o oxigênio, ele mudou de número de oxidação menos 2 para 0. Ou seja, se ele estava menos 2 e foi para zero, o que aconteceu? Considerando que a carga negativa se refere aos elétrons. Então, se ele perdeu essas cargas negativas, significa que ele perdeu elétrons. Tá? Então, ele estava aqui com o número de oxidação menos 2 e foi para zero. Então, ele perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, a gente diz que ele oxidou. Né? Então, houve um processo de oxidação do oxigênio. Então, ele perdeu esses elétrons. Tá? Então, assim, logo de cara, a gente conseguiu identificar que o oxigênio, então, foi o elemento que oxidou. Tá certo? Pois bem, vamos agora dar continuidade. A gente tem aqui, deste lado, o hidrogênio mais 1. Ele está nessa forma. E aqui ele está nessa forma junto com o flúor. Né? Como é que a gente vai analisar isso? Bom, vamos lá. Primeiro a gente vai dividir aqui, desse lado o hidrogênio, desse lado o flúor. Para eu saber o que aconteceu com o flúor, né, a gente já consegue ter uma ideia, mais ou menos, porque quando a gente fala de número de reação de óxido-redução, a gente sabe que se um oxida, o outro vai reduzir. Né? Aqui, como nós temos essas duas substâncias, a gente já consegue de cara saber que ele vai reduzir. Né?
Só que a gente não pode se basear nisso porque aqui poderiam ter várias substâncias. E aí a gente precisa identificar qual que vai reduzir ou qual que vai oxidar, né? Então vamos fazer como se a gente não soubesse que é o flúor que vai reduzir, tá? Então vamos lá. O que a gente tem? A gente sabe que o número de oxidação do H, quando ele está com não metal, é mais 1. Então a gente tem aqui mais 1, tá certo? O do flúor eu não sei, né? Se eu não sei, eu vou colocar X, tá? Bom, como aí na parte, esse daqui é o que a gente tem nessa parte dessa linha de cima, a gente vai colocar o número de oxidação do elemento, tá? Número de oxidação. Então, o número de oxidação do H é mais 1 e do F é X, né? Bom, muito bem. Nessa parte de baixo, a gente vai colocar qual que é o número total, né? A soma do número de oxidação do elemento que a gente está aqui observando. Então, se a gente tem quatro moléculas de HF, então a gente tem 4 átomos de H, né? Então, se eu tenho 4 átomos de H, a gente tem 4 vezes 1, eu vou ter mais 4, tá? Então, essa aqui é a carga total aqui do H nessa substância, tá? Bom, e agora como é que a gente vai para saber do F? A gente tem que entender que em uma molécula, nessa molécula aqui, que não é um íon, né, é uma molécula neutra, a soma algébrica do número de oxidação dos elementos ela tem que ser igual a zero. Ou seja, se eu somar toda a carga do H com toda a carga do F, eu vou ter que ter o número zero, certo? Então, observando aqui, se eu tenho o H, se a carga total do H é mais 4, a do F eu não sei, mas eu sei que a soma tem que dar zero, qual que é o único número possível aqui do F? É menos 4, porque se eu somar mais 4 com menos 4, 4 menos 4 vai dar zero. Então, eu sei que o número, né, aqui a carga total, né, do número, a soma algébrica do número de oxidação do flúor, se eu somar o número de oxidação de todos os átomos que estão nessa molécula, vai dar menos 4. Bom, se eu sei que é menos 4 e eu tenho 4 átomos, né, aqui, ó, 4 vezes 1, eu tenho 4 átomos de flúor, então eu sei aqui que o número de oxidação do flúor aqui nessa substância é menos 1, certo? Então, aí a gente descobriu qual que é o número de oxidação do flúor, tá? Que é o que a gente precisa. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que o flúor ele passou de uma carga neutra, né, carga zero, para menos 1. Ou seja, se ele passou de zero para menos 1, e a gente sabe que a carga negativa se refere aos elétrons, então a gente diz que ele ganhou elétrons. Nesse caso, ele ganhou exatamente um elétron, né? Aqui, cada um deles, né? No somatório dá menos 4, mas cada um deles ganhou um elétron, certo? Se ele ganhou elétrons, a gente diz que ele reduziu, tá? Então, a gente conseguiu aqui identificar o elemento que oxidou e o elemento que reduziu. E aqui ele pede para a gente identificar a substância redutora e a substância oxidante. Aqui vem uma questão que precisa ficar bem claro para a gente não errar, tá? Que é o seguinte: a gente descobriu aqui quais foram os elementos que oxidaram e que reduziram. Só que ele está pedindo a substância redutora e a substância oxidante. A substância redutora é aquela substância que vai provocar a redução no outro elemento dessa reação. Então, a substância que provoca a redução é aquela que sofre a oxidação, tá? Então, a gente pensa o seguinte: a substância que contém o elemento que oxidou, ela que é a substância redutora. E a substância que contém o elemento que reduziu, ela é a substância oxidante. Então, nesse caso, o que a gente tem?
é a substância redutora. Então, a gente vai olhar qual que foi o elemento que oxidou. O que oxidou é o oxigênio. Só que a substância a qual ele pertence é o H2O. Tá? É o H2O. Foi ele que oxidou? Foi ele que oxidou. Tá certo? Só que ele está juntamente com H2 aqui. Ó, ele forma essa molécula de água. Então, se ele foi o elemento que oxidou e ele está na molécula de água, então a gente diz que a substância redutora é a água. E no caso da substância que é a oxidante, a gente vai pegar então o elemento que reduziu é o flúor. Só que o flúor aqui, ele está sozinho, né? Certo? Se ele está sozinho aqui, uma substância simples, então ele próprio foi a substância oxidante. Então, o gás flúor aqui é a nossa substância oxidante, tá certo? Então, por esse motivo que aqui a gente não pode marcar oxigênio e flúor, né? A princípio, né, se pegar distraído, a gente pode colocar como oxigênio e flúor, porque o oxigênio foi o elemento que oxidou, né? E o flúor o que reduziu. Só que a gente não fala o oxigênio, tá? Porque o oxigênio foi ele que oxidou, mas ele está na molécula de água aqui. Então, a molécula de água que é a substância redutora, tá certo? Porque, lembra lá da teoria, a substância redutora é aquela que contém o elemento que oxidou. E a substância oxidante é aquela que contém o elemento que reduziu, tá bom? Então, com isso a gente fecha aqui a pergunta número 4, tá bem?